Você chegou ao canal Riqueza Vibracional Guiado pelo Universo. Este encontro não é obra do acaso, mas sim uma resposta às suas intenções, às suas orações e ao que a sua alma tem buscado. Abra o coração, porque o que você vai ouvir agora tem a energia do despertar e da cura. Existe uma força dentro de você que tem sido silenciada por muito tempo. Uma força que tem sido sufocada por expectativas alheias, por feridas não curadas, por medos ancestrais que não são seus, mas que você carregou como se fossem. Uma força que, quando finalmente desperta, não apenas transforma você, mas transforma tudo ao seu redor. Hoje, não vamos apenas falar sobre o divino masculino. Vamos despertar o divino masculino que existe em você. Vamos dar voz àquilo que por tanto tempo foi abafado. Vamos honrar a jornada de dor que te trouxe até aqui, porque é exatamente através dessa dor que você vai encontrar o seu poder mais autêntico. Se você é um homem que sente como se estivesse vivendo uma vida que não é sua, se você é alguém que carrega o peso do mundo nos ombros, mas se sente vazio por dentro, se você é uma alma que sempre soube que tinha um propósito maior, mas não consegue encontrar coragem para vivê-lo, esta mensagem é para você. E se você é uma mulher que está observando o despertar do seu divino masculino interno, ou que ama alguém que está passando por essa transformação profunda, esta mensagem também vai tocar seu coração de maneiras que você nem imagina. Porque o despertar do divino masculino não é apenas sobre homens, é sobre o equilíbrio sagrado que precisa ser restaurado no mundo. É sobre a coragem de ser autêntico em uma sociedade que premia as máscaras. É sobre transformar feridas em sabedoria, dor em propósito, medo em amor. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nas águas profundas da transformação masculina sagrada. Você vai descobrir como identificar quando suas dores estão prontas para se transformarem em poder. Vai compreender os sinais que o universo tem enviado para você através de cada desilusão, cada perda, cada momento em que você se sentiu perdido ou desconectado de si mesmo. Vamos explorar juntos os 5 estágios da alquimia emocional masculina. Aquele processo sagrado onde o chumbo das suas feridas se transforma no ouro da sua autenticidade. Você vai entender por que foi necessário passar por tudo isso, porque cada dor teve um propósito divino no seu caminho de despertar. Mais importante ainda, você vai descobrir como encontrar coragem para finalmente ser quem você veio ser nesta terra. Como silenciar as vozes externas que te dizem como você deveria viver e como amplificar aquela voz interna, sua própria alma, que sempre soube exatamente quem você é. Prepare seu coração para uma jornada de reconhecimento, de cura e de empoderamento espiritual. Porque hoje, você não vai apenas assistir a um vídeo, você vai participar de um ritual de renascimento da sua própria essência masculina sagrada. Existe uma ferida coletiva que corta profundo no coração do masculino moderno. É a ferida da desconexão. A ferida de ter aprendido que força significa não sentir, que sucesso significa sacrificar a alma, que amor significa dar tudo de si até não sobrar nada para si mesmo. Quantos de vocês cresceram ouvindo que homem não chora? Quantos aprenderam que mostrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza? Quantos foram ensinados que o valor de um homem está no que ele produz, no que ele conquista, no que ele pode oferecer aos outros, mas nunca no que ele simplesmente é? Esta não é apenas uma ferida pessoal, é uma ferida ancestral. Uma ferida que foi passada de pai para filho, de geração em geração, como uma corrente invisível que prende os homens em prisões de suas próprias construções. E sabe qual é o mais doloroso de tudo? É que muitos homens nem percebem que estão presos. Eles vivem suas vidas inteiras perseguindo a aprovação externa,
construindo impérios externos, conquistando sucessos externos, enquanto por dentro a alma grita por autenticidade, por conexão verdadeira, por permissão para ser vulnerável, para ser real, para ser humano. Você já parou para se perguntar quando foi a última vez que você se sentiu completamente livre para ser exatamente quem você é? Não o que esperam que você seja, não o que você acha que deveria ser, mas quem você realmente é, no fundo do seu coração. Esta ferida da desconexão se manifesta de tantas formas. Às vezes, é a sensação de estar sempre representando um papel, nunca sendo autêntico. Às vezes, é aquela solidão profunda, mesmo quando você está rodeado de pessoas. Às vezes, é aquela sensação de vazio, como se algo fundamental estivesse faltando na sua vida, mas você não consegue identificar o quê. Outras vezes, se manifesta como raiva inexplicável, como impaciência constante, como uma sensação de estar sempre correndo atrás de algo, mas sem nunca saber exatamente do quê. E em muitos casos, essa ferida se manifesta nos relacionamentos, na dificuldade de se conectar emocionalmente, na tendência de fugir da intimidade verdadeira, no medo de se mostrar vulnerável com quem você mais ama. Mas aqui está uma verdade que vai mudar tudo. Essa ferida não veio para te destruir, ela veio para te despertar. Cada dor, cada desconexão, cada momento de solidão profunda foi um convite do seu próprio ser superior para retornar à casa, a casa da sua própria autenticidade. Uma das formas mais poderosas através da qual o divino masculino desperta é através do espelho dos relacionamentos. E não estou falando apenas de relacionamentos românticos. Estou falando de todas as conexões humanas que servem como reflexos da sua própria jornada interior. Talvez você tenha vivido relacionamentos onde se sentiu invisível, não valorizado, não compreendido. Talvez tenha dado tudo de si e recebido migalhas em troca. Talvez tenha amado pessoas que não conseguiam reconhecer o seu valor, que não conseguiam ver a profundidade da sua alma, que não conseguiam corresponder à intensidade do seu amor. E por anos você interpretou isso como evidência de que havia algo errado com você, que você não era digno de amor, que você não era suficiente, que talvez devesse ser diferente, menos intenso, menos profundo, menos você. Mas e se eu te dissesse que cada um desses relacionamentos dolorosos foi, na verdade, um professor disfarçado? E se cada pessoa que não conseguiu te ver completamente estava te forçando a se ver? E se cada rejeição foi um redirecionamento divino para que você finalmente aprendesse a se aceitar incondicionalmente? Porque aqui está o que acontece no despertar do divino masculino. Você para de buscar validação externa e começa a cultivar aprovação interna. Você para de se contorcer para caber nas expectativas alheias e começa a expandir para ocupar o espaço da sua própria verdade. Isso não significa se tornar egoísta ou insensível. Pelo contrário, significa se tornar tão seguro da sua própria identidade que você pode amar os outros sem precisar que eles te completem. Significa se tornar tão inteiro em si mesmo que você pode oferecer amor genuíno, não amor carente. E sabe o que é mágico nessa transformação? Quando você para de buscar amor desesperadamente e começa a irradiar amor naturalmente, quando você para de tentar impressionar e começa simplesmente a ser, você se torna irresistivelmente atrativo. Não porque você está tentando ser, mas porque você finalmente é. O divino masculino, em pleno poder, não precisa provar nada para ninguém. Ele sabe quem é. Ele honra seus próprios limites. Ele oferece sua presença como um presente, não como uma necessidade desesperada de validação. Pense nos relacionamentos que te causaram mais dor. Agora, respire fundo e pergunte ao seu coração: que lição eu estava sendo convidado a aprender sobre mim mesmo através dessa experiência?
Que aspecto do meu próprio poder eu estava sendo chamado a despertar? Porque a verdade é que suas maiores dores relacionais são sempre convites para o seu maior empoderamento pessoal. Existe um processo sagrado pelo qual todo homem em despertar espiritual passa. É a alquimia das feridas, a transformação mística, onde aquilo que mais te machucou se torna aquilo que mais te empodera. Este não é um processo linear, mas sim uma espiral ascendente, onde você pode revisitar estágios em níveis mais profundos de cura. Estágio 1. O despertar da dor consciente. No início da jornada, a dor ainda é inconsciente. Você sente que algo está errado, mas não consegue identificar exatamente o quê. Há uma sensação constante de insatisfação, de vazio, de estar vivendo uma vida que não é sua. Você pode tentar preencher esse vazio com trabalho excessivo, vícios, relacionamentos superficiais, conquistas materiais. O despertar acontece no momento em que você para de fugir da dor e começa a olhar para ela de frente. É quando você admite, talvez pela primeira vez na vida, eu não estou bem, eu não sou feliz e não sei mais como fingir que estou. Este é um momento sagrado. É o momento em que sua alma finalmente consegue ser ouvida acima do barulho da vida externa. É doloroso, sim, mas é também libertador, porque você não pode curar aquilo que não reconhece que existe. Estágio 2. A descida ao abismo da sombra. Uma vez que você desperta para a dor, começa uma fase que muitos temem: a descida ao abismo da sombra. É quando todos os aspectos de si mesmo que você rejeitou, negou ou escondeu, começam a emergir para ser vistos e integrados. Talvez você se confronte com sua raiva reprimida. Toda aquela frustração que você engoliu para ser um bom menino, para não incomodar, para manter a paz. Talvez você encontre seu medo. Toda aquela ansiedade que você disfarçou de ser forte, toda aquela insegurança que você cobriu com máscaras de confiança. Talvez você se depare com sua tristeza mais profunda, todo aquele luto que você nunca se permitiu sentir pelas partes de si mesmo que teve que abandonar para sobreviver, para ser aceito, para corresponder às expectativas. Esta fase é intensa, mas é também necessária, porque você não pode integrar aquilo que não conhece. E não pode amar totalmente a si mesmo se há partes de você que ainda rejeita. Estágio 3. O encontro com o pai ferido interior. Em algum ponto da jornada, todo homem precisa fazer as pazes com a figura paterna, seja o pai biológico ou a energia paterna que ele carregou dentro de si. Isso não significa necessariamente perdoar comportamentos abusivos ou tóxicos. Significa curar as feridas que essas experiências deixaram em você. Muitas vezes, homens carregam feridas do pai ausente, fisicamente presente, mas emocionalmente distante. Ou do pai crítico, que nunca estava satisfeito, que sempre exigia mais. Ou do pai fraco, que não soube mostrar como ser um homem íntegro e poderoso. Outras vezes, a ferida vem da ausência total, do pai que simplesmente não esteve presente, deixando um vazio que o menino interior ainda tenta preencher. O despertar do divino masculino envolve curar essas feridas paternas, não esperando que o pai mude, mas mudando a relação que você tem com essas experiências. Envolve se tornar o pai amoroso para si mesmo, que talvez você nunca tenha tido. Estágio 4. A reconciliação com o feminino sagrado. Um aspecto profundo da cura masculina é a reconciliação com o feminino, tanto o feminino externo, mulheres em sua vida, quanto o feminino interno, suas próprias qualidades receptivas, intuitivas, emocionais. Muitos homens foram ensinados a rejeitar, temer ou tentar controlar o feminino. Foram ensinados que emoções são fracas, que intuição não é confiável, que vulnerabilidade é perigosa. Mas o divino masculino maduro compreende que ele só pode ser verdadeiramente poderoso quando está em harmonia com o feminino sagrado.
quando ele honra suas próprias emoções como mensageiros divinos, quando ele confia em sua intuição como orientação espiritual, quando ele abraça sua vulnerabilidade como uma força, não uma fraqueza. Esta reconciliação também se estende aos relacionamentos com mulheres. O homem em processo de cura para de ver as mulheres como objetos a serem conquistados ou controlados e começa a vê-las como espelhos sagrados, como parceiras na jornada de evolução espiritual. Estágio 5. O renascimento na autenticidade integral. O estágio final, que na verdade é um novo começo, é quando você finalmente se permite ser quem você sempre foi, mas tinha medo de mostrar. É quando você integra todos os aspectos de si mesmo, a força e a sensibilidade, a determinação e a compaixão, o guerreiro e o amante. Você não precisa mais escolher entre ser forte ou ser sensível. Você pode ser ambos. Você não precisa mais escolher entre ser bem-sucedido ou ser autêntico. Você pode ser ambos. Você não precisa mais escolher entre agradar os outros ou honrar a si mesmo. Você pode encontrar um caminho que honra a todos. Neste estágio, sua presença se torna magnética não porque você está tentando impressionar, mas porque você finalmente está sendo real. Sua liderança se torna natural, não porque você está forçando o controle, mas porque você está irradiando integridade. E aqui está o mais belo. Quando você chega neste lugar de autenticidade integral, você se torna um farol para outros homens que ainda estão lutando no escuro. Sua própria cura se torna um presente para o mundo. Uma das maiores revoluções na jornada do divino masculino é aprender que dizer não pode ser um ato de amor, que desapontar algumas pessoas pode ser necessário para honrar sua própria alma, que você não pode ser autêntico se está constantemente tentando agradar a todos. Quantos homens vivem suas vidas inteiras sendo o bonzinho? Sempre disponível, sempre disposto a ajudar, sempre colocando as necessidades dos outros antes das suas próprias? E por fora, isso pode parecer nobre, altruísta, amoroso, mas por dentro, muitas vezes, há um ressentimento crescendo, uma raiva silenciosa, uma sensação de estar sendo usado, de não ser valorizado, de estar se perdendo no processo de tentar salvar ou satisfazer todos ao redor. O despertar do divino masculino traz uma compreensão revolucionária. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode amar verdadeiramente os outros se não ama verdadeiramente a si mesmo. E você não pode honrar os outros se não honra seus próprios limites, suas próprias necessidades, sua própria verdade. Dizer não se torna sagrado quando vem de um lugar de autopreservação consciente, não de egoísmo inconsciente. Quando você diz não àquilo que não serve à sua alma, você está dizendo sim àquilo que serve. Quando você estabelece limites saudáveis, você está criando espaço para relacionamentos mais autênticos. E aqui está algo que pode surpreender. Quando você para de estar disponível para tudo e para todos, quando você se torna mais seletivo com sua energia, quando você honra seus próprios limites, você se torna mais valioso, não menos valioso. Porque sua presença se torna uma escolha consciente, não uma obrigação desesperada. Pense em alguém na sua vida que você sempre respeitou e admirou. Provavelmente não é alguém que diz sim para tudo. Provavelmente é alguém que sabe quem é, que tem limites claros, que você sabe que quando ele está presente, está realmente presente. A coragem de desapontar é, paradoxalmente, a coragem de amar mais profundamente. Porque quando você honra sua própria verdade, você dá permissão para os outros fazerem o mesmo. Quando você para de usar máscaras, você convida os outros a tirarem as deles também. Isso não significa se tornar duro, insensível ou desconectado. Significa se tornar autêntico. Significa alinhar suas ações
com seus valores. Significa viver de dentro para fora, não de fora para dentro. E sabe o que é mais belo nessa transformação? As pessoas que realmente te amam vão celebrar sua autenticidade, mesmo quando isso às vezes os desaponta. E aquelas que só te queriam pela sua disponibilidade incondicional. Bem, talvez seja a hora de questionar se essas são as pessoas que merecem sua energia sagrada. Existe um momento na jornada do divino masculino quando você para de perguntar: o que devo fazer? E começa a afirmar: isto é o que vou fazer. É o momento quando você deixa de ser um seguidor das expectativas alheias e se torna o criador consciente do seu próprio destino. Muitos homens passam décadas de suas vidas seguindo roteiros que não escreveram. Roteiros familiares: estude isso, trabalhe naquilo, case com essa pessoa, compre esta casa, tenha filhos, se aposente e espere morrer. Roteiros sociais: seja bem-sucedido, seja forte, seja provedor, seja tudo para todos. Mas o divino masculino desperto questiona esses roteiros, não de forma rebelde ou destrutiva, mas de forma consciente e amorosa. Ele pergunta: este caminho serve à minha alma? Esta vida reflete quem eu realmente sou? Estas escolhas me aproximam ou me afastam da minha verdade mais profunda? E quando as respostas são não, ele encontra coragem para criar um novo roteiro. Um roteiro baseado em seus próprios valores, suas próprias paixões, sua própria conexão com o divino. Isso pode significar mudar de carreira aos 40 anos para seguir algo que realmente o apaixona. Pode significar terminar relacionamentos que não nutrem sua alma. Pode significar se mudar para um lugar que ressoa com sua energia. Pode significar começar um negócio, escrever um livro, aprender uma nova habilidade, explorar uma nova dimensão espiritual. O que importa não é exatamente o que você escolhe fazer. O que importa é que você escolhe conscientemente, não inconscientemente. Que você lidera sua própria vida, não segue cegamente as expectativas alheias. E aqui está onde a verdadeira liderança emerge. Quando você se torna o líder da sua própria vida, você naturalmente se torna capaz de liderar outros de forma autêntica e inspiradora. Não através de controle ou manipulação, mas através de exemplo e integridade. O líder interior desperto não precisa forçar ninguém a segui-lo. Ele simplesmente vive sua verdade com tanta autenticidade que inspira outros a descobrirem suas próprias verdades. Ele não dita regras aos outros, ele estabelece padrões para si mesmo que elevam todos ao seu redor. Esta é a diferença entre liderança baseada no ego e liderança baseada na alma. A liderança do ego precisa dominar, controlar, estar sempre certo. A liderança da alma inspira, eleva, cria espaço para que outros também brilhem. Quando você desperta o líder interior, você para de competir com outros homens e começa a colaborar com eles. Você para de ver o sucesso dos outros como ameaça e começa a vê-lo como inspiração. Você para de tentar ser melhor que os outros e começa a se focar em ser melhor que você era ontem. Se existe uma revolução acontecendo no despertar masculino moderno, é a revolução da vulnerabilidade. É a compreensão radical de que mostrar suas feridas não te torna fraco, te torna humano. E ser humano, completamente humano, é a coisa mais poderosa que você pode ser. Durante séculos, homens foram condicionados a acreditar que vulnerabilidade é fraqueza, que mostrar emoções é sinal de instabilidade, que pedir ajuda é admitir derrota, que chorar é coisa de criança ou de mulher. Mas o divino masculino maduro compreende uma verdade que revoluciona tudo. A vulnerabilidade é o berço da autenticidade, da criatividade, da conexão profunda e da liderança inspiradora. Pense nos homens que mais te inspiraram na vida. Provavelmente não foram aqueles que pareciam invencíveis,
que nunca mostravam dúvidas, que sempre tinham todas as respostas. Provavelmente foram aqueles que tiveram coragem de se mostrar humanos, que compartilharam suas lutas, que admitiram suas imperfeições enquanto continuavam caminhando em direção aos seus sonhos. Existe uma diferença entre vulnerabilidade consciente e vitimismo inconsciente. O vitimismo busca salvar ou controlar através da fraqueza. A vulnerabilidade consciente compartilha verdades profundas para criar conexão e inspirar cura. Quando um homem tem coragem de dizer: "Eu passei por isso, eu senti essa dor, eu cometi esses erros e aqui está o que aprendi", ele não está sendo fraco. Ele está sendo corajoso, ele está oferecendo suas feridas como medicina para outros que podem estar passando por lutas similares. A vulnerabilidade masculina também se manifesta na capacidade de pedir ajuda, de admitir quando não sabe algo, de reconhecer quando precisa de apoio. Isso não é sinal de incompetência, é sinal de sabedoria. É compreender que nenhum homem é uma ilha, que todos nós somos interdependentes, que a força verdadeira vem da comunidade, não do isolamento. E nos relacionamentos íntimos, a vulnerabilidade se torna a ponte para a intimidade verdadeira. Quando você tem coragem de mostrar não apenas seus sucessos, mas também seus medos, não apenas sua força, mas também suas inseguranças, você convida outra pessoa para um nível de conexão que vai além do superficial. A mulher que ama um homem vulnerável não o vê como fraco, ela o vê como corajoso, porque ela sabe que é preciso muito mais coragem para se mostrar real do que para usar máscaras. Ela se sente segura para também ser vulnerável, criando um espaço de autenticidade mútua onde o amor verdadeiro pode florescer. Existe um ponto na jornada do despertar masculino onde acontece algo que só pode ser descrito como um ritual de renascimento. É quando você conscientemente solta todas as identidades falsas que carregou, todas as máscaras que usou, todos os papéis que representou, e permite que sua essência verdadeira emerja como uma fênix das cinzas do seu antigo eu. Este não é um processo que acontece da noite para o dia. É uma morte simbólica gradual de aspectos de si mesmo que já não servem mais, acompanhada de um nascimento gradual da sua verdade mais autêntica. Talvez você precise soltar a identidade do homem que sempre tem que estar certo. Talvez precise se libertar do papel do salvador de todos. Talvez precise abandonar a máscara do cara durão que nunca precisa de ninguém. Este processo de morte e renascimento pode ser acompanhado de um período de confusão, de não saber exatamente quem você é sem essas identidades familiares. É normal se sentir perdido por um tempo, é normal questionar tudo, é normal sentir medo do desconhecido que você está se tornando. Mas aqui está a verdade sagrada. Você não está se perdendo, você está se encontrando, você não está se destruindo, você está se refinando. Como o ouro que precisa passar pelo fogo para revelar sua pureza, você está passando pelo fogo da transformação para revelar sua autenticidade. E no meio desse processo, começam a emergir aspectos de você que talvez tenham estado adormecidos por décadas. Talvez você redescubra sua criatividade natural. Talvez reconecte com sua sensibilidade emocional. Talvez desperte para uma espiritualidade mais profunda. Talvez encontre coragem para expressar aspectos de si mesmo que sempre existiram, mas que você nunca se permitiu mostrar. Este é o milagre do renascimento. Você não se torna alguém novo. Você se torna quem sempre foi, mas agora com coragem de ser isso plenamente. E aqui está algo lindo que acontece. Quando você para de tentar ser quem os outros querem que você seja e começa a ser quem você realmente é, você não apenas liberta a si mesmo, você liberta todos ao seu redor para fazerem o mesmo.
Sua autenticidade dá permissão para que outros sejam autênticos. Sua coragem inspira coragem. Seu renascimento se torna um convite para que outros também renasçam em suas próprias verdades. O divino masculino maduro não é nem o estereótipo do macho alfa, nem o extremo oposto do homem totalmente feminilizado. Ele é algo muito mais belo e complexo. Ele é a dança sagrada entre polaridades, a integração harmoniosa de aspectos aparentemente contraditórios. Ele pode ser forte sem ser duro, pode ser sensível sem ser frágil, pode ser determinado sem ser teimoso, pode ser líder sem ser controlador, pode ser independente sem ser isolado. Esta é a arte da masculinidade sagrada. Encontrar o equilíbrio dinâmico entre qualidades que a sociedade nos ensinou a ver como mutuamente exclusivas. Você pode ser um guerreiro espiritual, alguém que luta por justiça, que protege o que ama, que não recua diante dos desafios, e ao mesmo tempo ser profundamente compassivo, emocionalmente inteligente, espiritualmente conectado. Você pode ser um provedor, alguém que cuida daqueles que ama, que cria segurança e estabilidade, sem ser um escravo do trabalho, que esqueceu como estar presente com sua família. Você pode ser um amante apaixonado, alguém que se entrega completamente ao amor, que não tem medo da intimidade emocional, sem perder sua individualidade ou se tornar dependente emocionalmente. A chave está em compreender que essas qualidades não são fixas. Elas fluem como uma dança, emergindo conforme a situação requer. Às vezes, a situação pede mais força, outras vezes, mais sensibilidade, às vezes, mais ação, outras vezes, mais contemplação. O homem em equilíbrio sabe quando ser o guerreiro e quando ser o curandeiro. Sabe quando liderar e quando seguir. Sabe quando falar e quando escutar. Sabe quando agir e quando estar silencioso e presente. Esta flexibilidade consciente, esta capacidade de acessar diferentes aspectos de si mesmo conforme a necessidade, é o que torna o divino masculino tão poderoso. Ele não está preso em um papel rígido. Ele é fluido como água, adaptável como o vento, mas firme como a montanha em seus valores fundamentais. E aqui está a beleza. Quando você encontra esse equilíbrio interno, você se torna um espelho que ajuda outros, especialmente as mulheres em sua vida, a também encontrarem seu próprio equilíbrio entre feminino e masculino internos. Existe uma dimensão da cura masculina que vai além do pessoal e toca o ancestral. Quando um homem desperta verdadeiramente para sua força sagrada, ele não está apenas curando suas próprias feridas, ele está curando feridas que foram passadas através das linhagens masculinas por gerações. Quantos homens carregam feridas de pais que nunca aprenderam a expressar amor? De avós que foram endurecidos por guerras, por pobreza, por traumas que nunca puderam processar? De bisavós que tiveram que ser brutalmente fortes apenas para sobreviver e que passaram essa dureza adiante como a única forma de masculinidade que conheciam? Essas feridas não são apenas suas, elas são feridas coletivas, transmitidas através do material genético emocional, através de padrões de comportamento, através de crenças sobre o que significa ser homem, que foram cristalizadas por gerações de sofrimento. Mas aqui está o poder extraordinário do seu despertar. Quando você quebra esses padrões em si mesmo, você quebra a corrente para as futuras gerações. Quando você aprende a ser forte e sensível, quando você integra coragem e vulnerabilidade, você está oferecendo um novo modelo de masculinidade não apenas para seus filhos, mas para toda a linhagem ancestral. É como se os espíritos dos seus antepassados masculinos suspirassem de alívio, finalmente vendo um descendente que conseguiu integrar aquilo que eles nunca puderam. É como se todas aquelas gerações de homens que não puderam chorar estivessem chorando através de você.
todos aqueles que não puderam ser vulneráveis estão encontrando cura através da sua coragem de ser real. Existe uma responsabilidade sagrada nesse processo. Você não está apenas se curando, você está se tornando um ancestral curado para as futuras gerações. Está criando um novo padrão, uma nova possibilidade, um novo modelo do que significa ser divinamente masculino. Imagine seus netos, bisnetos, as gerações futuras que vão se beneficiar da cura que você está fazendo agora. Imagine como será diferente para eles crescerem em um mundo onde homens podem chorar sem vergonha, onde podem pedir ajuda sem se sentirem fracos, onde podem amar profundamente sem medo de serem rejeitados. Seu despertar é um ato de serviço não apenas para você, mas para toda a rede de almas conectada à sua linhagem. E às vezes, quando você está passando pelos momentos mais difíceis da sua transformação, lembre-se, você não está fazendo isso apenas por você. Você está fazendo isso por todos os homens da sua família que vieram antes e todos que virão depois. Existe algo profundamente magnético em um homem que descobriu quem ele realmente é e não tem medo de sê-lo. Não é arrogância, não é demonstração. É simplesmente a presença calma e poderosa de alguém que está em paz consigo mesmo. Quando você para de tentar ser quem você acha que deveria ser e começa a ser quem você realmente é, algo milagroso acontece. Você se torna irresistivelmente atrativo. Não porque você está tentando atrair, mas porque você está irradiando autenticidade. Pense nas pessoas que mais te inspiram na vida. Provavelmente não são aquelas que parecem perfeitas ou que estão sempre tentando impressionar. São aquelas que você sente que são reais, genuínas, que não têm medo de se mostrar humanas. O mesmo princípio se aplica ao seu magnetismo pessoal. Quando você se torna autêntico, você para de atrair pessoas que são compatíveis com suas máscaras e começa a atrair pessoas que são compatíveis com sua essência. Isso se aplica aos relacionamentos amorosos. A mulher que vai se apaixonar pelo você autêntico vai ser alguém que realmente te vê, te compreende, te ama pelo que você é, não pelo que você finge ser. Ela vai celebrar suas qualidades únicas, apoiar seu crescimento, desafiar-te a ser ainda mais verdadeiro. Isso se aplica às amizades. Os amigos que você atrai quando está sendo real são aqueles com quem você pode ter conversas profundas às 3 da manhã, que te apoiam nos momentos difíceis, que celebram genuinamente seus sucessos. Isso se aplica às oportunidades profissionais. Quando você está alinhado com sua autenticidade, você naturalmente se move em direção a trabalhos, projetos, colaborações que nutrem sua alma, não apenas sua conta bancária. E aqui está o paradoxo lindo. Quando você para de perseguir desesperadamente aquilo que você acha que quer e começa a viver alinhado com quem você realmente é, você começa a atrair aquilo que você realmente precisa para ser pleno. Porque o universo não responde ao que você diz que quer. O universo responde à sua vibração energética. E quando sua vibração é autêntica, quando você está vivendo em integridade consigo mesmo, você se torna um imã para experiências, pessoas e oportunidades que estão alinhadas com sua verdade mais profunda. O homem autêntico não precisa se esforçar para ser notado. Sua presença fala por si. Ele não precisa competir com outros homens. Ele sabe que não há competição quando você está sendo único. Ele não precisa provar seu valor. Ele sabe seu valor e vive de acordo com ele. Em um mundo obcecado por produtividade, por conquistas, por sempre fazer mais, o divino masculino desperto oferece algo revolucionário: a arte de simplesmente estar presente. Presença não é passividade. Presença é uma qualidade de atenção total, de estar completamente aqui, agora, sem se dividir entre 1000 preocupações, projetos ou distrações.
Quando você desenvolveu a capacidade de estar verdadeiramente presente, sua presença se torna um presente para todos ao seu redor. Sua esposa sente que você está realmente lá com ela, não apenas fisicamente, mas energeticamente. Seus filhos sentem que têm sua atenção completa, não apenas os fragmentos que sobram depois de tudo mais. A presença masculina tem uma qualidade única. É como uma âncora em meio à tempestade. É uma força estabilizadora que diz: está tudo bem, eu estou aqui. Você não precisa carregar tudo sozinho. Mas para desenvolver essa qualidade de presença, você precisa primeiro estar presente consigo mesmo. Precisa aprender a sair do modo sempre fazendo e às vezes entrar no modo simplesmente sendo. Isso significa criar momentos na sua rotina, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia, onde você para tudo, senta-se em silêncio, respira profundamente e simplesmente está. Sem agenda, sem objetivo, sem tentar resolver nada ou conquistar coisa alguma. É nestes momentos de presença que você reconecta com sua essência. É nestes momentos que você ouve a voz da sua alma acima do barulho da vida externa. É nestes momentos que você se lembra de quem você é quando tira todas as camadas do que você faz. E quando você cultiva essa presença consigo mesmo, ela naturalmente transborda para todos os seus relacionamentos e interações. Você se torna alguém com quem as pessoas gostam de estar, não porque você é divertido ou porque você está sempre fazendo algo por elas, mas porque elas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas na sua presença. A presença masculina também tem um poder curativo. Quando um homem está verdadeiramente presente, não tentando resolver, não tentando consertar, apenas estando lá com seu coração aberto, ele cria um espaço seguro onde a cura pode acontecer naturalmente. O divino masculino não é apenas sobre paz interior e conexão emocional. Há também em sua natureza um guerreiro espiritual. Alguém que está disposto a lutar pelas causas que realmente importam, que não se acomoda diante da injustiça, que usa sua força para proteger e elevar. Mas este é um tipo diferente de guerreiro. Não é o guerreiro que luta por ego, por dominação, por provar que está certo. É o guerreiro que luta por amor, por justiça, por verdade, por proteger aqueles que não podem se proteger. Este guerreiro espiritual sabe que a maior batalha não é contra inimigos externos, mas contra as forças internas que tentam mantê-lo pequeno, com medo, desconectado de sua verdade. Ele luta contra a voz interior que diz que ele não é bom o suficiente. Luta contra o impulso de se acomodar quando deveria estar crescendo. Luta contra a tendência de evitar conversas difíceis que poderiam levar a relacionamentos mais profundos. E quando ele vence essas batalhas internas, ele naturalmente se torna alguém que pode lutar batalhas externas de forma sábia e amorosa. Ele pode defender seus valores sem atacar pessoas. Pode estabelecer limites sem ser cruel. Pode dizer verdades difíceis com compaixão. O guerreiro espiritual também compreende que nem toda batalha vale a pena ser lutada. Ele escolhe suas batalhas com sabedoria. Não gasta energia brigando por coisas pequenas ou tentando mudar pessoas que não querem mudar. Ele foca sua energia guerreira nas causas que realmente podem fazer diferença. E aqui está algo importante. O guerreiro espiritual não luta sozinho. Ele entende o poder da comunidade, da colaboração, de unir forças com outros guerreiros que compartilham valores similares. Ele sabe que as mudanças mais significativas acontecem quando homens íntegros se unem por causas maiores que eles mesmos. Talvez sua causa seja ser um pai presente numa geração de pais ausentes. Talvez seja liderar com integridade num mundo de líderes corruptos. Talvez seja promover saúde emocional numa sociedade que valoriza apenas força física.
Talvez seja proteger o meio ambiente, lutar por justiça social ou simplesmente ser um exemplo de masculinidade saudável em sua comunidade. O que importa não é a grandeza da causa aos olhos do mundo, mas a sinceridade com que você se dedica a ela. Uma das transformações mais profundas que acontece na jornada do divino masculino é quando você descobre que suas maiores feridas podem se tornar sua maior fonte de serviço aos outros. Aquela dor que você carregou por tanto tempo, aqueles traumas que você pensou que eram apenas fardos, aquelas lutas que você enfrentou, tudo isso pode se tornar medicina para outros homens que estão passando por jornadas similares. Quando você cura sua relação com a vulnerabilidade, você pode ajudar outros homens a descobrirem que é seguro ser real. Quando você cura suas feridas paternas, você pode ajudar outros a fazerem as pazes com seus próprios pais. Quando você aprende a equilibrar força e sensibilidade, você se torna um exemplo vivo de uma nova possibilidade de masculinidade. Este não é um chamado para se tornar terapeuta ou orientador necessariamente. É um reconhecimento de que sua jornada de cura tem valor não apenas para você, mas para toda a comunidade masculina ao seu redor. Talvez seja através de conversas honestas com amigos que estão lutando. Talvez seja sendo um modelo diferente de pai para seus filhos. Talvez seja compartilhando sua história em momentos apropriados. Talvez seja simplesmente vivendo sua verdade de forma tão autêntica que inspira outros a questionarem suas próprias máscaras. Existe uma lei espiritual que diz: você ensina aquilo que mais precisa aprender e você cura nos outros aquilo que mais precisa curar em si mesmo. Quando você se permite ser um instrumento de cura para outros homens, você também acelera sua própria cura. E aqui está algo belo. Quando homens se unem para se apoiarem mutuamente em suas jornadas de crescimento espiritual, quando criam espaços seguros para compartilhar suas lutas e vitórias, quando se permitem ser vulneráveis uns com os outros, eles criam uma revolução silenciosa que tem o poder de transformar famílias, comunidades e, eventualmente, o mundo. Para muitos homens, uma parte essencial da jornada do divino masculino envolve curar e reconstruir a energia paterna dentro de si mesmos, tanto para curarem suas próprias feridas, quanto para oferecerem algo melhor para as próximas gerações. Talvez você tenha crescido com um pai ausente, crítico, viciado ou emocionalmente indisponível. Talvez tenha carregado a ferida de não se sentir visto, valorizado ou amado incondicionalmente por sua figura paterna. Talvez tenha passado anos tentando conquistar uma aprovação que nunca veio, ou tentando ser o oposto do que seu pai foi. O despertar do divino masculino inclui um processo sagrado onde você se torna o pai amoroso que gostaria de ter tido. Não apenas para seus filhos biológicos, se você os tiver, mas para seu próprio menino interior, que ainda carrega algumas dessas feridas. Isso significa aprender a falar consigo mesmo, com a gentileza que você gostaria de ter ouvido. Significa se encorajar nos momentos difíceis, se celebrar nas vitórias, se perdoar nos erros, tudo da forma que um pai amoroso faria. Significa também estabelecer limites saudáveis para si mesmo, não por punição, mas por amor. Significa orientar suas próprias decisões com sabedoria e compaixão. Significa se proteger de pessoas e situações que são tóxicas, da mesma forma que um bom pai protegeria seu filho. E quando você desenvolve essa energia paterna interna saudável, algo milagroso acontece. Você naturalmente se torna uma figura paterna curativa para outros, não de forma forçada ou artificial, mas de forma natural. Talvez seja sendo um mentor para homens mais jovens que estão lutando com questões similares às que você enfrentou. Talvez seja oferecendo orientação sábia em momentos apropriados.
Talvez seja simplesmente modelando uma forma diferente de masculinidade. Uma que integra força com ternura, liderança com humildade. Se você tem filhos, esse trabalho interior se reflete diretamente na forma como você os educa. Você pode oferecer a eles o tipo de presença paterna que cura gerações. Uma presença que os vê verdadeiramente, que celebra quem eles são, não apenas o que conseguem, que oferece orientação sem controle, amor sem condições. O homem que desperta para sua natureza divina compreende que ele não é apenas uma energia fixa. Ele é um dançarino cósmico, capaz de integrar e expressar diferentes polaridades conforme a vida requer. Ele pode ser o amante apaixonado que se entrega completamente ao êxtase do amor. E também o monge disciplinado que encontra prazer na solitude e na contemplação espiritual. Pode ser o pai protetor que faria qualquer coisa por sua família. E também o aventureiro livre que não tem medo de explorar territórios desconhecidos da vida. Pode ser o empresário focado que constrói impérios materiais. E também o artista sensível que cria beleza apenas pelo prazer de criá-la. Pode ser o amigo leal que está sempre disponível quando você precisa. E também o lobo solitário que precisa de tempo sozinho para se reconectar consigo mesmo. A chave não é escolher uma dessas polaridades e se fixar nela. A chave é desenvolver a fluidez para acessar diferentes aspectos de si mesmo conforme a situação pede, mantendo sempre sua integridade essencial. Esta é a diferença entre fragmentação e integração. Na fragmentação, diferentes aspectos de você são conflitantes, contraditórios, causando guerra interna. Na integração, diferentes aspectos de você são complementares, criando uma expressão rica e completa da sua humanidade. O homem integrado não precisa se desculpar por sua complexidade. Ele celebra sua multidimensionalidade. Ele entende que ser humano significa conter multidões e que tentar se encaixar numa caixa pequena é uma traição à sua própria alma. Uma das maiores conquistas na jornada do divino masculino é aprender a estar genuinamente bem sozinho, não como escapismo dos relacionamentos, mas como uma base sólida a partir da qual relacionamentos saudáveis podem florescer. Muitos homens têm medo da solidão, preenchem cada momento com trabalho, entretenimento, relacionamentos superficiais, qualquer coisa para evitar ficar sozinhos com seus próprios pensamentos e sentimentos. Mas o divino masculino maduro compreende que a capacidade de estar bem sozinho é a fundação de todos os relacionamentos saudáveis, porque você não pode dar aquilo que não tem. Você não pode compartilhar plenitude se está buscando nos outros aquilo que só pode encontrar dentro de si mesmo. A solidão consciente não é isolamento. É um tempo sagrado de reconexão com sua própria essência. É quando você pode ouvir a voz da sua alma sem interferência externa. É quando você pode processar suas experiências, integrar suas aprendizagens, planejar seu próximo passo evolutivo. Nestes momentos de solidão sagrada, você aprende a ser seu próprio melhor amigo. Aprende a apreciar sua própria companhia. Aprende que você é interessante, inspirador, divertido, mesmo quando não há ninguém por perto para validar isso. E quando você genuinamente gosta da sua própria companhia, quando você está verdadeiramente bem sozinho, você se aproxima dos relacionamentos de uma forma completamente diferente. Você não está desesperado por conexão. Você está oferecendo conexão genuína. Você não precisa da outra pessoa para se sentir completo. Você está compartilhando sua completude. Isso cria dinâmicas relacionais incrivelmente saudáveis. A mulher em sua vida não se sente pressionada para ser sua terapeuta, seu entretenimento, sua fonte de autoestima. Ela pode simplesmente ser ela mesma, sabendo que você está escolhendo estar com ela a partir da plenitude, não da carência.
O divino masculino não nega ou suprime suas emoções. Ele se torna um mestre em navegá-las conscientemente. Ele entende que emoções não são fraquezas a serem superadas, mas mensageiros sagrados carregando informações importantes. Quando ele sente raiva, ele não explode nem implode. Ele pausa, respira e pergunta: o que esta raiva está me mostrando? Que limite foi cruzado? Que valor está sendo ameaçado? Como posso canalizar esta energia construtivamente? Quando ele sente medo, ele não o ignora nem é paralisado por ele. Ele reconhece o medo como um sistema de alarme natural, examina se o perigo é real ou imaginário, e então escolhe sua resposta conscientemente. Quando ele sente tristeza, ele não a empurra para longe, nem se afoga nela. Ele permite que si mesmo a sinta plenamente, reconhecendo que tristeza é muitas vezes amor que não tem onde ir, ou a alma lamentando algo que precisa ser liberado. Esta maestria emocional não significa controle rígido. Significa ser responsivo ao invés de reativo. Significa sendo consciente ao invés de inconsciente. Significa usando emoções como bússola espiritual, ao invés de sendo vitimizado por elas. E aqui está algo poderoso. Quando um homem desenvolve esta relação saudável com suas próprias emoções, ele naturalmente se torna um espaço seguro para outros processarem suas emoções também. Sua parceira pode compartilhar seus sentimentos sem medo de que ele tentará consertar ou descartar eles. Seus amigos podem ser vulneráveis sem preocupação sobre julgamento. Querido irmão, se você chegou até aqui nesta jornada comigo, quero que saiba que algo profundo já aconteceu dentro de você. Simplesmente por ter tido a coragem de escutar estas palavras, por ter permitido que estas ideias entrassem em seu coração, você já começou o processo de transformação. A dor que você sentiu, que talvez ainda sinta às vezes, não foi em vão. Cada ferida foi um portal. Cada luta foi um fortalecimento. Cada momento quando você se sentiu perdido foi, na verdade, você se encontrando em camadas mais profundas. Você não está quebrado e não precisa ser consertado. Você está despertando e precisa ser honrado nesse processo sagrado. O homem que você está se tornando, o homem autêntico, vulnerável, forte, compassivo, este homem não é alguém que você precisa procurar lá fora. Ele já existe dentro de você. Ele sempre existiu. Você está simplesmente removendo as camadas que o esconderam, dissolvendo os medos que o aprisionaram, curando as feridas que o silenciaram. E quando este homem emerge completamente, quando você se permite ser totalmente quem você é, você não apenas liberta a si mesmo. Você se torna um farol de possibilidade para cada homem ao seu redor que está ainda lutando suas próprias batalhas no escuro. Sua cura se torna cura para toda a masculinidade. Sua coragem inspira coragem. Sua autenticidade dá permissão para outros também serem reais. Este é o presente que você oferece ao mundo simplesmente por ser você mesmo. Você mostra que é possível. Que um homem pode ser forte e sensível, pode ser bem-sucedido e espiritual, pode ser independente e conectado, pode ser confiante e humilde. O futuro da masculinidade não está em retornar para modelos antigos que nunca realmente serviram, nem está em rejeitar completamente energia masculina. Está em evoluir para algo novo, algo integrado, algo sagrado. E você, meu irmão, você é parte desta evolução. Você é um pioneiro explorando novos territórios do que significa ser divinamente masculino em nosso mundo moderno. Confie no processo. Confie na sua jornada. Confie que cada dor que você sentiu estava te preparando para o poder que você está descobrindo. Confie que seu eu autêntico é exatamente o que este mundo precisa. O universo não cometeu um erro quando te criou. Você está aqui por uma razão. Sua combinação específica de dons, lutas, insights, amor,
Tudo isso é necessário, tudo isso importa. Se esta mensagem tocou algo profundo dentro de você, se você se reconheceu nesta jornada de despertar masculino, eu te convido para deixar um joinha como forma de honrar o trabalho sagrado que você está fazendo em si mesmo. E, por favor, inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo estas transmissões de cura e empoderamento. Porque este vídeo é apenas o começo. Há muito mais sabedoria, muito mais apoio, muito mais comunidade esperando por você. Compartilhe este vídeo com outros homens em sua vida que você sente que também estão prontos para este despertar. Compartilhe com seu pai, seus irmãos, seus amigos, seus filhos. Porque quando homens se apoiam uns aos outros em crescer espiritualmente, eles criam ondas de transformação que alcançam muito além de suas próprias vidas. E mais importante ainda, deixe um comentário compartilhando algo sobre sua própria jornada. Que parte desta mensagem mais ressoou com você? Que luta você está enfrentando atualmente? Que avanço você experimentou recentemente? Sua história importa, sua voz importa. E há outros homens que precisam ouvir exatamente o que você tem para compartilhar. Lembre-se que você não está sozinho nesta jornada. Há uma comunidade inteira de homens que estão comprometidos com evoluir, com curar, com se tornarem seus eus mais autênticos. Juntos, nós estamos reescrevendo o que significa ser masculino. Juntos, nós estamos curando gerações de feridas. Juntos, nós estamos criando um futuro onde nossos filhos podem crescer sabendo que eles são amados exatamente como são. Este é o trabalho sagrado do nosso tempo. E você, meu irmão, você é uma parte essencial desta cura. Muita gratidão por sua presença, por sua coragem, por seu comprometimento com o crescimento. Continue caminhando neste caminho com honra. Continue sendo corajoso o suficiente para ser real. O mundo precisa de você, exatamente como você é, e também como você está se tornando. Que este seja apenas o começo de uma transformação que continue através de todos os aspectos da sua vida. Que você encontre paz onde havia caos, força onde havia medo, amor onde havia dor. Namastê, meu irmão. A masculinidade divina dentro de mim honra a masculinidade divina dentro de você. Até nosso próximo encontro neste espaço sagrado de cura e crescimento, com amor e respeito infinito por sua jornada. Riqueza vibracional.